Boa noite. Boa noite. Pela primeira vez na ONU, Temer cria polêmica ao incluir haitianos no balanço de refugiados acolhidos pelo Brasil. Força-tarefa da Lava Jato nega o uso da proposta de delação do empreiteiro Léo Pinheiro na denúncia contra Lula. Candidatos à Prefeitura de São Paulo reforçam temas nacionais no debate promovido pela TV Gazeta em parceria com Estadão e Twitter. Meireles espera que as mudanças nas aposentadorias estejam aprovadas no meio do ano que vem. Ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal discutem a saída parlamentarista para a atual crise política. Obama pede que americanos não se rendam ao medo diante da sucessão de bombas. Um suspeito nascido no Afeganistão está preso. Foi enterrado ontem, aqui na capital, o ex-diretor do DEIC, Wagner Giudice. Ele morreu depois de sofrer um infarto. Ele foi encontrado no mar, numa praia de Fernando de Noronha. Wagner Giudice, de 52 anos, estava na ilha de Fernando de Noronha, de férias com a família. Começou a passar mal durante um passeio de barco. A morte dele foi notícia também em sites especializados na cena musical. É que nos anos de 1980, antes de ingressar na polícia, o delegado foi vocalista de uma banda paulistana de heavy metal. Atualmente, Giudice era responsável pela delegacia seccional do centro da capital. Na Polícia Civil, chefiou o Departamento de Narcóticos e o de Investigações Criminais. Também atuou no Departamento de Homicídios e no de Capturas. Mas conquistou prestígio mesmo à frente da Divisão Antissequestro, numa época em que a capital registrava 50 casos por mês. Atuou em casos de grande repercussão, como o sequestro da filha do empresário Silvio Santos, Patrícia Abravanel, em 2001. E no ano seguinte foi o responsável por capturar os criminosos que sequestraram o publicitário Washington Oliveto. O corpo do delegado, que estava há quase 30 anos na polícia, foi velado na Academia da Polícia Civil. O governador Geraldo Alckmin participou da cerimônia. Nas redes sociais, destacou que Giudice era um delegado atuante e comprometido. O enterro aconteceu neste domingo no cemitério Getsemane, no Morumbi. Polícia identifica 2 adolescentes de 17 anos como responsáveis pela morte do assessor da CPTM, Roberval Nutti. O crime, um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, aconteceu no feriado de 7 de setembro. Nutti foi morto quando saía de moto com a mulher para uma viagem de férias até o Chile. A mulher dele não ficou ferida. Segundo a polícia, os adolescentes atiraram no assessor porque pensaram que ele estava armado. No debate promovido ontem pela TV Gazeta em parceria com o Estadão e o Twitter, os candidatos à Prefeitura de São Paulo não se limitaram a falar de suas propostas para a cidade. Muitas vezes a crise política nacional se impôs e os reflexos da Operação Lava Jato e do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff dominaram a discussão. Boa noite. O debate, mediado pela jornalista Maria Lídia Flandoli, foi aberto com a pergunta do jornalista Rodolfo Gamberini, aqui da Gazeta, para a candidata Marta Suplicy, do PMDB. Michel Temer é acusado de corrupção. Renan Calheiros é acusado de corrupção. Romero Jucá, acusado de corrupção. Eduardo Cunha, acusado de corrupção. Valdir Raupp, acusado de corrupção. Jader Barbalho, acusado de corrupção. Todos eles são do PMDB, partido que a senhora escolheu quando deixou o PT depois de 33 anos de militância ao descobrir um esquema de corrupção criminoso. O que baseou a sua escolha? É um partido que eu fiquei absolutamente desiludida, não só pela questão da corrupção, mas também pela questão dos dirigentes do PT irem no rumo de perpetuação no poder de um sistema orgânico de também aí de corrupção, que no partido perdeu a minha razão de ser. E aí eu escolhi o PMDB, por ser o partido que me pareceu onde eu poderia melhor desempenhar as minhas funções como senadora da República pelo maior estado brasileiro. Agora, em relação às investigações, eu quero deixar aqui muito claro, eu apoio a Lava Jato, não importa quem seja, não tem ninguém melhor ou pior do que alguém nesse país, que vá até o fim com todos.
A Operação Lava Jato também foi citada pelo candidato do Solidariedade, Major Olímpio, que tem como mote do programa de governo o combate à corrupção. Quando eu fui para o Solidariedade, o Paulinho me deu absoluta tranquilidade de posicionamento e voto. Eu já fazia manifestações fora Cunha, fora Dilma, fazia essas manifestações, continuo achando uma vergonha o que aconteceu na nossa República. Já foi afastado a presidente, o ex-presidente vai para a cadeia e tem que ir para a cadeia, e tantos outros que estiverem envolvidos nisso. Cunha tem posicionamentos criminosos, de psicopata criminoso, vai para a cadeia também, e tantos outros. Depois, Celso Russomano, do PRB, foi questionado sobre reforma trabalhista e sua posição em relação ao aplicativo Uber. Definitivamente, eu não sou contra o Uber. Eu sou contra a falta de regulamentação, onde motoristas trabalham 14 horas por dia sem direito a descanso, onde uma empresa de aplicativos leva 25% do motorista. Quem ganha nesse processo, com uma quantidade imensa de carros, é só a empresa. Cadê os direitos trabalhistas? Onde estão os direitos desses motoristas? Taxistas e motoristas do Uber devem trabalhar de forma regulamentada, sem que um prejudique o outro, sem que um tenha benefícios e o outro não tenha. Assuntos da política nacional continuaram em pauta na fala da candidata Luísa Erundina, do PSOL. Eu fui contra o golpe, eu sou contra o governo Temer e sou contra todas as medidas que ele vem implantando como reação e como pagamento do golpe que ele ganhou para poder se tornar um presidente legítimo da República. É um destruidor das conquistas do povo brasileiro. Ele está voltando a antes da era Vargas, o que supõe uma reação política forte, determinada, para se evitar um retrocesso extraordinário, que se esboça e que se anuncia num futuro próximo da nação brasileira. Não ao governo Temer. Os candidatos João Dória, do PSDB, e Fernando Haddad, do PT, defenderam seus padrinhos políticos. Primeiro, o prefeito de São Paulo criticou o governo Alckmin e depois saiu na defesa do ex-presidente Lula. Eu fui ministro do Lula e durante mais de 5 anos que eu trabalhei com ele, dou o testemunho de que o presidente Lula, que na minha opinião foi o maior presidente da história da República, nunca me pediu para atender um empresário, nunca me pediu para preencher um cargo que não fosse em função dos interesses do país. Eu acho que é um presidente comprometido e que mais melhorou a vida do trabalhador na história. Depois foi a vez de João Dória atacar Haddad e sair na defesa de Geraldo Alckmin. Você não pode falar sobre eficiência de gestão num partido que destruiu a economia brasileira, promoveu 12 milhões de desempregos, 2.400.000 desempregados na capital de São Paulo e introduziu a corrupção no país. Tem manual de corrupção no seu partido. Então, eu respeito você, mas me desculpe, você não tem nenhuma autoridade para falar a respeito do governo Geraldo Alckmin. Quero deixar claro aqui o meu modelo de honestidade, de gestão à frente do poder público, chama-se Geraldo Alckmin, que com honestidade, com decência e decência administra o Estado de São Paulo. Por favor, e queria esclarecer também. Senhores, um momento, por favor, João Dória, nós vamos recuperar parte do seu tempo e peço à plateia respeito aos candidatos. No início, eu havia pedido que não houvesse manifestações. Obrigada. Obrigado, Maria Lídia. Então. Volto a dizer e reafirmar aqui, o meu modelo de gestão eficiente, transparente, de honestidade, chama-se Geraldo Alckmin. Mas sabe qual é a diferença entre Lula e FHC? É que FHC é honesto. Ao longo do debate aqui na TV Gazeta, em parceria com o jornal O Estado de São Paulo e o Twitter, foram disparados mais de 24 mil tweets. Também foi possível assistir ao debate pelo Periscope do Twitter. Foram 119 mil acessos nas 2 horas de debate.
O auditório no prédio da Gazeta se transformou num grande estúdio de TV e poucas horas antes do debate, os profissionais ainda faziam os últimos ajustes. Se o candidato que está aqui na bancada precisa ter muita clareza na hora de apresentar suas propostas, ele precisa também se preocupar com o tempo. Olha só, aqui próximo às câmeras, olha, os temidos reloginhos. E cada segundo aí precisa ser respeitado. Fernando Haddad do PT, Marta Suplicy do PMDB, Celso Russomano do PRB, João Dória do PSDB, Major Olímpio do Solidariedade e Luísa Erundina do PSOL chegaram acompanhados da família, assessores e amigos. E logo enfrentaram um batalhão de repórteres, fotógrafos e cinegrafistas. Já nos camarins, os protagonistas se preparavam para o confronto de ideias. Tempo para uma última reunião, para um cafezinho, para cuidar do visual. O encontro com os principais candidatos à prefeitura da maior cidade do país já é uma tradição na TV Gazeta. Ouvir a opinião dos candidatos, ter o confronto de ideias é fundamental para que o cidadão possa formar a sua opinião e fazer um voto consciente. Permite, de maneira espontânea, sem marquetagem, um confronto de ideias, de propostas. Então é super importante para o eleitor ajudar a decidir o seu voto. Atenção, senhores, um minuto, por favor, queiram se posicionar. Boa noite. Começa agora o debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão e o Twitter. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pela TV Gazeta, Rádio Gazeta AM, Portal da TV Gazeta, TV Estadão, Rádio Estadão e pelo Periscope do Twitter. A parceria inédita permitiu um programa com formato inovador. A transmissão ao vivo do Twitter foi acompanhada por 119 mil pessoas. E pela primeira vez no mundo, um debate político foi transmitido via Periscope, aplicativo que permite a exibição ao vivo no microblog. Os pontos em vermelho, as curvas em vermelho, são as participações ou as menções ao prefeito Fernando Haddad. Como vocês podem ver, os maiores picos são menções a ele. Claro que não todas elas positivas. O candidato Russomano teve poucos momentos de pico ao longo do debate. O candidato Dória foi crescendo ao longo do debate. Ele começou meio apagado, gerando pouca movimentação no Twitter, e no final ele praticamente se tornou o candidato em maior evidência. No primeiro e no quarto bloco, os candidatos responderam às perguntas de jornalistas do Estadão e da TV Gazeta. Pedro Venceslau e Raíssen Abac, do Estadão. Nesse caso, Uber taxistas, não dá para ficar bom para ambas as partes? Rodolfo Gamberini e Josias de Souza, da Gazeta, questionaram os candidatos sobre desafios da cidade e fizeram perguntas sobre política nacional. Eu lhe pergunto o que a senhora fará se eleita para que a sua gestão seja mais bem avaliada do que foi. São dois blocos em que você vai ter a participação de jornalista, é a possibilidade que você tem de ter um imprevisto ali, né? E seria bom que eles respondessem, né? Eu acho que a participação do jornalista pode enriquecer o debate, uma vez que o jornalista não tem compromisso de campanha com nenhum deles, tem liberdade para perguntar o que quiser, e isso deve esquentar o debate da TV Gazeta. No segundo bloco, o clima esquentou com perguntas entre os candidatos. Queria esclarecer também. Senhores, um momento, por favor, João Dória. Nós vamos recuperar parte do seu tempo e peço à plateia respeito aos candidatos. Fim do segundo bloco, os assessores aproveitam para conversar com os candidatos. No terceiro bloco, vai ter uma novidade. Eles vão responder a perguntas enviadas pelo Twitter sobre temas importantes. Agora vamos ver qual é essa pergunta que foi enviada pelo Twitter com o tema saúde. Prezado candidato à Prefeitura de São Paulo, se você ficar doente, você vai se tratar no sistema público de saúde? Por favor, responda apenas sim ou não. Para quem assistiu ao debate, a exposição das ideias ajudou a definir o voto. Eu acho que nesse momento os votos já estão praticamente definidos.
né? Então acho que é a confirmação da percepção de cada eleitor. Achei que teve muitos temas voltados para o nacional, para a situação nacional e às vezes não tanto municipal, o que deixou muitos candidatos que não puderam apresentar o seu programa de fato porque tiveram que responder por temas nacionais. Em Nova York, no primeiro discurso na Organização das Nações Unidas, o presidente Michel Temer afirmou que negociação de crises políticas é a forma de evitar migrações em massa. Temer destacou o acolhimento de refugiados no Brasil. Somente a solução negociada de crises políticas e um desenvolvimento que seja para todos prevenirão o deslocamento forçado de grandes contingentes de pessoas. Sejamos claros, fluxos de refugiados são o resultado de guerras, de repressão, do extremismo violento. Não são a sua origem. O Brasil, nos últimos anos, aliás, recebeu mais de 95 mil refugiados de 79 diferentes nacionalidades. Temos plena consciência que o acolhimento de refugiados é uma responsabilidade compartilhada. O número divulgado de 95 mil refugiados causou polêmica. Temer incluiu cerca de 85 mil haitianos que vieram ao Brasil por causa do terremoto que atingiu o Haiti em 2010. Segundo a Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, pessoas que deixam seus países por causa de desastres naturais não são consideradas refugiadas. O próprio Comitê Nacional para Refugiados informa que o Brasil tem 8.800 refugiados de 79 países. No começo da tarde, Temer se encontrou com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez. Amanhã, Temer abre a 71ª Assembleia Geral da ONU. De acordo com a tradição, que começou em 1947, cabe ao chefe da delegação brasileira fazer o primeiro pronunciamento. Em nota, a assessoria da presidência afirma que nos países da América Latina e Caribe, desde 2014, o conceito tradicional de refugiados abrange também as pessoas deslocadas por desastres naturais. Segundo o texto, é nessa perspectiva que o Brasil concede vistos humanitários a haitianos que buscam abrigo aqui depois do terremoto de 2010. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa declaração de Temer em Nova York. Não passa semana sem que o governo de Michel Temer produza uma declaração mal posta que depois precisa ser explicada. Dessa vez, o próprio Temer, numa reunião sobre refugiados na ONU, disse que o Brasil recebeu nos últimos anos 95 mil refugiados. Na verdade, foram apenas 8.800. Aí vem a explicação de que Temer incluiu na soma os 85 mil haitianos recebidos no Brasil não como refugiados, mas por questões humanitárias. Acontece que mesmo subtraindo os 85 mil haitianos dos 95 mil citados por Temer, a conta dos refugiados ainda fica inflada. 10 mil, quando o número real é de 8.800. Não precisava de nada disso. Se há algo de que o Brasil deve se orgulhar, é a forma como acolhe estrangeiros em apuros. Isso está na raiz da formação da sociedade brasileira. Temer não precisava pedalar as estatísticas. Bastaria dizer que, além dos 8.800 refugiados, o Brasil acolheu 85 mil haitianos que fugiam não de uma perseguição política ou religiosa, mas de um terremoto, um acidente natural. Em matéria de comunicação com a sociedade, o governo de Michel Temer faz o melhor que pode. Já houve declarações da Casa Civil que contrariaram a Fazenda, já deram declarações polêmicas os ministros da Saúde e do Trabalho. O próprio Temer e seus auxiliares já menosprezaram publicamente manifestações de rua. Diante de tanto amadorismo, o Planalto decidiu contratar um porta-voz para tentar melhorar a comunicação oficial do governo. Em plena era das redes sociais, o governo se deu conta de que ainda não entrou na idade mídia. Boa noite. Uma frente fria provocou mudanças no tempo aqui em São Paulo nesta segunda-feira. A máxima chegou aos 27 graus no início da tarde, mas os ventos já mudaram de direção. Segundo a meteorologia, ainda pode chover forte aqui na cidade de São Paulo hoje à noite. Vamos aos detalhes da previsão, hoje estreando um novo cenário com Mariana Armentano.
Volta a fazer frio em todo o centro-sul do país e há chances até de geada nas serras gaúcha e catarinense e também nas áreas de Planalto. Isso por causa da entrada de uma massa de ar seco polar que mantém o tempo firme, mas derruba as temperaturas. E uma frente fria deixa o tempo instável, com chuvas fortes em quase todo o sudeste do país, principalmente ali no Rio, em Minas e no Espírito Santo. No norte do Brasil ainda acontecem temporais isolados por causa do ar abafado e só o Nordeste mesmo que terá um dia de muito sol, calor e nada de chuva. Vamos ver algumas temperaturas? Olha, em Porto Alegre, mínima nessa madrugada de 10 graus e máxima à tarde de 18 graus. E aí em BH, mesmo com as chuvas, faz até 31 graus amanhã. Já no Rio não faz mais que 25 graus e em Salvador, calorão na casa dos 29 graus. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. A maior influência é da massa de ar polar, que deixa as temperaturas mais amenas no oeste e no centro-sul do estado. Já na faixa norte, o dia fica mais abafado e chove já pela manhã. Vai fazer até 34 graus em Votuporanga, 32 na cidade de São José do Rio Preto e no litoral a máxima não passa dos 21 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Aqui na capital o dia fica nublado, chove pela manhã e com a entrada do ar polar a temperatura cai ao longo da tarde. O dia vai amanhecer com 20 graus e aí esfria e chega a fazer até 12 graus por volta das 8, 9 horas da noite. Na quarta, o frio continua e as temperaturas ficam entre 10 e 20 graus. E na quinta-feira, o sol volta a predominar, mas a máxima prevista é de 22 graus. Polícia de Nova York captura um homem suspeito da explosão em Manhattan que deixou 29 feridos. Mais 6 bombas foram encontradas e desarmadas em Nova York e em Nova Jersey. O suspeito foi identificado por impressões digitais numa bomba que não explodiu. Um alerta foi enviado a milhões de celulares de toda a área e uma denúncia levou a polícia à cidade de Linden, em Nova Jersey, a 25 quilômetros de Nova York. Ahmad Khan Rahami, de 28 anos, afegão naturalizado americano, estava dormindo na porta de um bar. Ele trocou tiros com os policiais e foi capturado ferido. 2 policiais também ficaram feridos. Outra bomba foi encontrada e desarmada em Chelsea. Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito andando na área. Rahami também teria plantado uma bomba caseira no trajeto de uma corrida de rua em Nova Jersey. A explosão não feriu ninguém. Pedestres encontraram mais 5 bombas montadas em panelas de pressão dentro de uma mochila numa lixeira da cidade de Elizabeth, perto de Linden. Autoridades disseram que Rahami viajou para o Afeganistão várias vezes nos últimos anos. Foi interrogado cada vez que voltou aos Estados Unidos, mas não era monitorado por possível radicalização. A segurança foi intensificada perto da sede das Nações Unidas, onde amanhã começa a Assembleia Geral, com a presença de líderes do mundo todo. Barack Obama pediu que o país se mantenha firme e não se renda ao medo. O presidente descartou ligação entre Rahami e o ataque à faca num centro comercial de Minnesota, em que 9 pessoas ficaram feridas. O Estado Islâmico reivindicou a autoria desse atentado cometido por um americano de origem somali, de 22 anos, que foi morto por um policial de folga. Em 2011, a família de Rahami entrou com uma ação na justiça contra a cidade de Elizabeth, em Nova Jersey. O pai e 2 irmãos alegaram discriminação e perseguição contra muçulmanos. A família tem um restaurante na cidade. Na ocasião, a prefeitura determinou que o negócio fechasse as portas às 10 da noite por causa do barulho. A Justiça Federal julgou o caso como inconclusivo. Os candidatos à presidência dos Estados Unidos reagiram aos atos terroristas em Nova York e Nova Jersey. A democrata Hillary Clinton, ex-secretária de Estado, disse que a ameaça de terrorismo nos Estados Unidos é real e que ela é a única candidata capaz de lidar com o problema. Hillary repetiu o texto de Barack Obama, afirmando que os americanos não vão se acovardar e vão defender o país. Ela pediu que os cidadãos mantenham a calma e fiquem vigilantes.
O republicano Donald Trump criticou a polícia por não impedir ataques e, segundo ele, ter medo de ser acusada de discriminação racial. Trump defende que os muçulmanos sejam proibidos de entrar nos Estados Unidos. Hoje, o candidato voltou a dizer que é preciso reprimir a imigração e ainda afirmou que a situação só vai piorar. A Força-Tarefa da Lava Jato rebateu a reportagem do jornal Folha de São Paulo e disse que há provas sobre a existência de um sistema de caixa geral de propinas que sustentam a denúncia contra o ex-presidente Lula. Segundo a reportagem de ontem, a denúncia contra Lula, apresentada na última quarta, contém uma informação que só aparece no esboço da delação premiada de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, que foi recusada pela Procuradoria-Geral da República. Apesar de não se referir à delação de Pinheiro, a denúncia menciona que o empresário deu a procuradores, em pelo menos 7 trechos, elementos para sustentar a acusação contra Lula, mas não cita a fonte. Lula é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele e a mulher Marisa Letícia teriam recebido vantagens da OAS que somam 3 milhões e 700 mil reais, no caso do apartamento triplex em Guarujá. Pinheiro, que é ex-sócio da OAS, disse que a empreiteira descontava os repasses que fez para o apartamento triplex do Guarujá em uma espécie de conta corrente que a empresa mantinha com o PT, usada para pagar propina de obras da Petrobras. No acordo de delação, Pinheiro, que já foi condenado a 16 anos de prisão, diz que o esquema foi acertado com o ex-tesoureiro do PT, João Vacari, que está preso em Curitiba. O acordo de delação de Léo Pinheiro foi rompido em agosto pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com a alegação de que houve quebra de confidencialidade. Em nota, a Força Tarefa afirma que, diante de falsidade da conclusão da reportagem da Folha, informa que o Ministério Público Federal não usou qualquer informação de suposto esboço de delação do acusado Léo Pinheiro para a elaboração da acusação oferecida contra o ex-presidente Lula. Os procuradores destacam ainda que a existência do sistema de Caixa Geral de Propinas já é conhecido pelas investigações há muito tempo, pois se trata do principal método utilizado para o controle do pagamento de propinas pelos partidos envolvidos com a corrupção na Petrobras. E que o uso do sistema foi revelado nos depoimentos de Ricardo Pessoa em relação aos pagamentos efetuados pela empreiteira UTC em benefício de José Dirceu, pelas declarações de Delcídio do Amaral e pelos já conhecidos depoimentos de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, estes últimos em relação ao Partido Progressista. Por fim, a Força Tarefa diz que reitera o compromisso com a Constituição e as leis e agora aguarda serenamente a análise sobre o recebimento da acusação. A defesa do ex-presidente nega as acusações e diz que o uso da delação cancelada de Léo Pinheiro reforça a falta de provas contra Lula. Supremo Tribunal Federal nega pedido da defesa do senador Renan Calheiros em caso que envolve a empreiteira Mendes Júnior. O ministro do STF, Edson Fachin, não acatou a solicitação dos advogados de Renan e manteve o prazo para a defesa do presidente do Senado. Segundo as investigações, a Mendes Júnior pagou pensão alimentícia à jornalista Mônica Veloso, com quem Renan tem uma filha. O inquérito, que corre em segredo de justiça, está no Supremo desde 2007. O presidente do Senado responde por peculato e falsidade ideológica. Ele, é claro, nega as acusações. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Tempos de farsas e comédias. Vale então recordar o grande comediante Chico Anísio e reescrever como paródia o bordão do personagem Valfrido Canavieira. Palavras são palavras, muito mais que palavras. Na apresentação da denúncia contra Lula, o procurador Henrique Pozzobon usou as seguintes palavras, aspas, não teremos aqui provas cabais de que Lula é o efetivo proprietário. Já o procurador Dallagnol valeu-se da palavra convicção por 3 vezes. A denúncia show apresentou o PowerPoint com convicções, mas não provas cabais. Por isso, embora separadas na origem, as palavras provas cabais e convicção foram espalhadas como se ditas numa só frase. O deboche nas redes sociais cobrou explicações e no Twitter, Dallagnol negou a frase editada. Mídias com textos sem assinatura tentaram separar as palavras de novo. Em vão. Restará sempre no fraseado a confissão da ausência de provas cabais. Lula prometeu ir a pé para a prisão se existir prova contra ele,
mas a Lula faltaram palavras para explicar por que a empreiteira pagou mudança e armazém para suas tralhas. Já procuradores usaram palavras e dados que não poderiam usar. Manchete da Folha, como vimos há pouco. Denúncia contra Lula usa dados de delação cancelada. Delação cancelada foi a de Léo Pinheiro, da OAS. Para caracterizar a corrupção, informou a Folha, procuradores usaram delação de Léo como gambiarra, que não teria valor legal exatamente porque a delação não se concretizou, cancelada que foi no ensaio. Na delação cancelada, Léo Pinheiro trataria também de propinas de 23 milhões que teriam sido pagas no governo Serra e citaria ainda o governo Aécio. Palavras podem não dizer tudo de imediato o que há e é. Eduardo Cunha tem prometido um livro com palavras e fatos. No Estadão, Cunha lançou suspeições sobre Moreira Franco, homem forte de Temer. Disse esperar que Temer termine o mandato, mas vê dificuldades para tanto. Cunha diz que o plano de concessões tocado por esse Moreira pode atingir Temer e cita o Porto Maravilha. Por ora, o Porto do Rio, não o de Santos. Em tempo, Valfrido Canavieira era prefeito corrupto de Chico City. Boa noite. Relatório Focus, divulgado hoje, traz uma pequena mudança para a projeção da inflação em 2016. Segundo os analistas de mercado entrevistados pelo Banco Central, o IPCA estimado para este ano passou de 7,36% para 7,34%. O Boletim Focus também melhorou as estimativas para o Produto Interno Bruto deste ano. O documento indica que o PIB vai ter uma retração de 3,15% contra os 3,18% projetados na semana anterior. Durante evento em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz que o país só deve voltar a ter superávit primário em 2019. Meirelles participou de um evento do LIDE, o grupo de líderes empresariais na zona sul da capital. Segundo ele, a velocidade com que o Brasil chegará ao superávit primário, que é quando as receitas de um país superam as despesas, permitindo saldo positivo, vai depender do aumento do produto interno bruto e da arrecadação de impostos. Esse déficit que chegou este ano ao pico de 170 bilhões não foi construído de um ano para outro. Ele foi construído durante vários anos. E, certamente, a trajetória de queda desse déficit e a transformação do superávit também demanda algum tempo, não é? E a nossa expectativa é, de fato, que eu não diria só em 19, mas até 19 nós já tenhamos um superávit. O ministro também voltou a falar da importância da reforma da Previdência para a manutenção do sistema. A idade em que cada um vai se aposentar é importante, mas mais importante é que cada um tenha certeza que vai receber a aposentadoria, certo? Porque isso aí não é uma colocação teórica, não. Existem muitos países que quebraram por conta disso. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, citou que a reforma da Previdência é um processo gradual e que o governo pretende mandar uma proposta o mais rápido possível, mas que depende que a emenda constitucional do teto dos gastos seja aprovada este ano. Este é um processo normal, gradual. O governo pretende, sim, mandar o mais rápido possível uma proposta de reforma da Previdência. Nós esperamos que a emenda constitucional do teto dos gastos seja aprovada este ano. E a Previdência certamente será um assunto para ser discutido certamente no primeiro semestre de 2017. Sobre a PEC do teto de gastos, que limita o aumento das despesas da União à inflação do ano anterior, Meirelles já tinha dito na semana passada que a Câmara pretende votar a proposta do governo até novembro. De lá, o texto segue para o Senado. Justiça do Trabalho libera 70 milhões de reais para cerca de 1.900 ex-funcionários da VASP. A companhia aérea, falida desde 2008, é considerada a maior devedora trabalhista do país. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, os funcionários foram dispensados sem receber as verbas rescisórias e ainda contavam com anos de atraso no recolhimento do FGTS. Para pagar os trabalhadores em 2016, o empresário Wagner Canhedo, ex-controlador da VASP, e os filhos dele tiveram imóveis e outros bens penhorados. O TST informou que foram apurados 320 milhões de reais em bens. Até agora, somente familiares dos ex-empregados que já faleceram conseguiram receber algum valor.
Ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal participam de debate sobre o parlamentarismo no Brasil. O evento foi promovido pela FEComércio em São Paulo. Um tema muito discutido foi a necessidade de uma reforma política no Brasil. Os ministros também comentaram as críticas que o presidente da Câmara e presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, fez ao atual modelo de financiamento público de campanha eleitoral. O evento discutiu a possibilidade de se implantar o sistema parlamentarista no Brasil. Foram convidados para dar palestras os ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito e Nelson Jobim. Os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, atualmente presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Embora o parlamentarismo seja o melhor regime, mais civilizado, o que menos propicia ou enseja, que menos enseja crises institucionais, eu acho que a Constituição atual não se compadece, não admite a instauração do parlamentarismo. Além das questões jurídicas sobre uma eventual mudança no sistema de governo, o que foi muito discutido por aqui foi a necessidade de uma reforma política. Para o ministro Dias Toffoli, é possível que o Congresso discuta isso após as eleições. Os pontos possíveis para fazer uma reforma imediata. Quais são? Fim de coligações proporcionais. Fim de coligações proporcionais. Isso dá para se criar um consenso. Uma cláusula de desempenho, de maneira gradual, para que essa fragmentação de partidos, ela vá sendo testada nas urnas, aqueles que se sustentarem continuam, aqueles que não se sustentarem vão se fundir com outros partidos. Na saída do evento, os ministros também comentaram as críticas que o presidente da Câmara dos Deputados, presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, fez ao atual modelo de financiamento de campanha. Estamos gastando fundo partidário com partidos que não têm representação no Congresso Nacional, partidos que são entidades familiares, né, que recebem 500, 600 mil por mês. Temos problemas com essa doação individual, essa doação da pessoa física. Nós já descobrimos mortos doando, nós temos também esses generosos receptores de Bolsa Família. Vamos ter então aí informações para subsidiarmos o Congresso no que diz respeito a uma necessária reforma político-eleitoral. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do debate entre os candidatos a prefeito, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão e Twitter. E quem analisa é a socióloga Fátima Pacheco Jordão, diretora da Fato Pesquisa e Jornalismo, conselheira do Instituto Vladimir Herzog e do Instituto Patrícia Galvão. Obrigada, Fátima, por estar conosco. Bom, como mostrou já o Jornal da Gazeta, a edição do debate de ontem, promovido pela TV Gazeta em parceria com Estadão e Twitter, um debate em que todos os candidatos convidados compareceram e uma plateia cheia no teatro aqui da Fundação Casper Líbero e muito prestigiado pela presença de nomes importantes, né, da vida política nacional. E eu quero começar ouvindo de você, Fátima, o que efetivamente, a importância efetiva de um debate para a decisão do eleitor. O eleitor mesmo diz que o debate é a forma mais aberta, mais espontânea, onde há conflito, onde há confronto, para saber, porque o eleitor está muito treinado para enxergar os truques de marketing. Ele tem uma longa aprendizagem através da publicidade de produtos, então ele reconhece claramente quando os slogans ou as frases são repetidas. E no debate de ontem, tiveram algumas novidades que valeu a pena para abrir algumas brechas. Por exemplo, 2 blocos com perguntas, ou 3 blocos, ou 3 momentos, em que os jornalistas perguntaram. 2 blocos com jornalistas. 2 blocos, mas houve, exatamente, e isso permitiu um pouco de espontaneidade, porque quando um entrevistado pergunta um candidato pergunta para o outro, ou há perguntas formuladas pela própria produção, dentro do esquema, dentro do repertório da eleição, os candidatos eles repetem exatamente a lição aprendida pelos marqueteiros.
eles não expõem efetivamente aquilo que eles querem e gostariam e talvez até precisassem expor, mas eles são muito convenientes. Agora, Fátima, chamou atenção ontem o fato a ênfase que foi dada aos temas nacionais. E os candidatos jogarem para os adversários questões políticas, polêmicas, ao invés de focar nas questões pontuais da cidade que afetam a qualidade de vida de quem vive aqui. Eu gostaria de ouvir você sobre essa estratégia, se isso funcionou ontem. Não, foi exatamente o aspecto que não funcionou. O que não funcionou no debate ontem foram a forma como os candidatos expuseram os problemas locais. Eles foram muito genéricos. Falaram, por exemplo, melhorar a gestão, mas como? Há sempre a proposição do candidato dirigido conforme a sua plataforma, o seu posicionamento estratégico. Quem conhece marketing político sabe que estava tudo dentro de um certo enquadramento. Por exemplo, pouco atacado foi o Russomano, porque ele está em primeiro lugar, então é muito mais difícil para 2 ou 3 candidatos empatados em segundo lugar, como é o caso de Dória e de Marta, e até, de certa maneira, Erundina, passar os concorrentes imediatos e atacar o Russomano. E justamente o Russomano, estando e sendo líder do pleito, ou pelo menos da eleição, ele deveria ser mais questionado, porque a população talvez esteja preferindo um candidato sem conhecer as suas lacunas, a sua força partidária, a sua trajetória. Ele se beneficia, provavelmente, da exposição antiga de décadas na televisão, de um tema muito pertinente, que é a defesa do consumidor, e ele ficou se espaldando, blindado nessa posição. Dória e Marta tentaram se atingir mutuamente, mas eles foram rapidamente colocados como, no caso de Dória, associado a Lula. Portanto, não, a Lula não, Dória. Dória associado a Alckmin. Sim. E, portanto, querendo transferir, vamos dizer assim, o desempenho eventualmente negativo de um ou de outro. Como Marta a Temer, né? Como Marta a Temer. Sim. Então, este esquema foi logo percebido pela audiência. Eleitor brasileiro é muito bem escolado em matéria de televisão. E padrinho político? Padrinho político é determinante para a decisão do voto? Eu acho que carrega, porque nos debates, nas reuniões em grupo, nas discussões em grupo, se fala disso. Se eles fossem absolutamente inócuos, não se falaria. Agora, não é necessariamente, e sabe-se há muitas eleições, que o padrinho não transfere voto. Ele cria, vamos dizer assim, um ambiente, um cenário para o seu candidato. Por exemplo, vamos pegar a capital. A eleição é da capital. Temer, na capital, tem uma avaliação positiva, ótimo e bom, semelhante ao do Haddad. Então, nem Lula para Haddad acrescentam, porque o Haddad é julgado pelas próprias ações na cidade, menos pelo Lula. Então, se presume que o Lula prejudicaria a Haddad, não é verdade. O conjunto do PT e da sua administração é que está definindo a porcentagem, ou 10% de voto de intenção de voto no Haddad. Temer tem a mesma avaliação e, portanto, não é um padrinho. A expectativa da população é muito grande em relação a Temer. Não se conseguiu ainda fazer uma avaliação, vamos dizer assim, equilibrada. Mas a avaliação de Temer é mais negativa do que positiva. Mas a Marta não é possível articular na Marta posições do governo federal.
O beneficiado no processo aí, de certa maneira, na capital é Dória, porque Alckmin tem uma avaliação positiva de cerca de 25%, 30% de ótimo e bom. Agora, esta relação é muito menos eficaz do que, por exemplo, se pedir ao candidato que ele diga alguma coisa concreta. Por exemplo, o que significa um cartão eletrônico? O que significa se é possível ou não fazer as alianças, as parcerias com o governo estadual, como propôs Dória. Sim, e o que ele vai fazer e como e com que recursos, né? Sobretudo como. E com que dinheiro, com que recursos. Numa época como agora, que a população sabe perfeitamente que não há orçamento suficiente. Agora, Fátima, o eleitor, né, o que ele espera assim, de um debate? Porque a audiência é boa, a repercussão depois nas redes sociais, as pessoas falando sobre aquilo. Hoje, confesso a você que eu passei assim, boa parte do dia acompanhando toda essa repercussão. O eleitor, ele espera um debate candente, político, ou ele quer mesmo saber que esses candidatos vão fazer para a minha vida melhorar na cidade onde eu vivo? Olha, o eleitor, fiz muitas campanhas, testei muitos debates da minha vida profissional. E, na verdade, o que o eleitor quer é conhecer melhor aquele candidato. Se o debate propicia isto, e é por isso que dá audiência, ele espera que isso aconteça. Ou porque o ambiente possa ser conflitivo e, portanto, os argumentos não serem treinados, ou que eles tenham a habilidade, a estratégia e, de certa maneira, a inteligência de dizer além do que a comunicação publicitária deles já diz. E isso não aconteceu no debate. Eles ficaram na retranca, jogaram parado, como dizem os comentaristas de futebol. E não permitiram, em relação às suas pretensões de realização, dar um passo adiante daquilo que o eleitor já sabe. Veja, vamos notar uma coisa interessante que ninguém esperava nesse momento, que é a atenção do eleitor e a capacidade do eleitor de distinguir os candidatos. Nessa altura, com toda a velocidade dessa campanha, um tempo muito curto, você tem indefinidos, ou seja, branco e nulo e não respondem ainda, muito baixo para a média normal, ou seja, está muito próximo a uma campanha tradicional de 2 meses de televisão e assim por diante. Ou seja, o eleitor está mais mobilizado. Então, o debate é a única oportunidade, que ele sabe perfeitamente que aqueles comerciais foram gravados, se não deu certo, regrava, e é maquiado e assim por diante. Então, o debate é uma cunha, é uma fresta que não sei se traz grandes benefícios para os candidatos, mas para os eleitores, sim. Então, cumpriu a finalidade. E a TV Gazeta ofereceu essa oportunidade. Sem dúvida. Muito obrigada, agradeço, Fátima, a sua análise. Gamberini. Você vai ver a seguir os gols do Brasileirão. Palmeiras vence e segue líder. O time do Parque Antártica venceu o Corinthians em casa. Atenção, grande aniversário Veste Casa. Vários produtos, preço de fábrica. Lençol casal 180 fios para cama box por apenas R$16,99. Preço imbatível, R$16,99 cada. Travesseiro 170 fios por apenas R$9,99. Preço imbatível, R$9,99 cada. Manta estampada a partir de R$19,99. Preço imbatível, R$19,99 cada. É amanhã na Veste Casa. Quando eu falo em taxa, você pensa em quem? Quando eu falo na indústria da multa, você pensa em quem? Quando eu falo no candidato dos ricos, você pensa em quem? Mas quando eu falo em defesa do consumidor, em quem você pensa? Entendeu a diferença? Taxa, indústria da multa, o candidato dos ricos e defesa do consumidor. O que define mesmo um candidato é a história dele. O resto é propaganda em véspera de eleição. Meu voto é 10.
Temer falou em aumentar a jornada de trabalho para 12 horas e aumentar o tempo de aposentadoria para 65 anos. Marta, Dória e Russomano estão do lado do governo Temer. E de que lado está o Haddad? Que nós não vamos cair na rua! Que nós não vamos... De prefeito bom, esse é diferente, esse faz. Vamos saber um pouco mais sobre a bebida número 1 do Brasil, a cachaça. O paulistano não aguenta mais. Se você também acha que São Paulo tem que melhorar, a chance de mudança está nas suas mãos. Vote nos candidatos a vereador do Novo PP. Vote 11. Sabe aquele sentimento que a gente tem que nada vai mudar? Que os políticos sempre falam e nada acontece? Eu também tinha. Escolhi fazer a diferença eu mesmo. Com garra e coragem eu mudei a minha história e juntos vamos mudar a de São Paulo também. Tami Miranda, 11.000. Vamos conhecer melhor a gastronomia do Oriente Médio no Todo Seu dessa segunda. Saúde é um problema difícil, mas com um plano realista dá para melhorar muito. Com hora ampliada, as UBSs vão funcionar até às 11 da noite e também abrir aos sábados. Toda a rede será informatizada com prontuário eletrônico em cada unidade de saúde. E o orçamento da Prefeitura para a saúde é de quase 8 bilhões. Dinheiro tem, é só investir no que é prioridade, com coragem para mudar. Nesta segunda, no Todo Seu, tem musical com David Kerr e Canastra Trio. Nas ruas, quando eu digo que abrimos 400 creches, muita gente duvida. Mas é verdade. No nosso site, haddadsp.com.br, você pode conferir um mapa das creches de São Paulo. São 400 e basta seguir esse ritmo para, em 2 anos, zerar a fila das creches. Isso não é nenhuma promessa de campanha, não. É um trabalho que já existe e não pode parar. Ele de novo, mais uma vez, eu quero mais Haddad. Vem aí o 13º Troféu Mesa Redonda. Você quer me ajudar? Para vereador, vote número 10. Meu nome é Ana Paula Neves, sou repórter de TV e decidi entrar nessa disputa para me tornar a vereadora da qual você, eleitor, vai se orgulhar. Meu número é 10321. Vou apoiar e criar programas para a geração de empregos na periferia e lutar para acabar com a indústria das multas. Vamos juntos por uma cidade mais justa. Vamos juntos por uma São Paulo melhor. Tiago Silva, 10555. São Paulo sabe, a gente resolve. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Palmeiras e Flamengo continuam brigando ponto a ponto pela liderança do Campeonato Brasileiro, hein, Celso? Pois é, Gamberini, o Palmeiras venceu o Corinthians em plena arena em Itaquera e segue na ponta da tabela, seguido de perto pelo Flamengo, que também venceu e está um ponto atrás. Entre os paulistas, destaque para o seu querido Santos, que venceu o Santa Cruz com certa dificuldade, terceira vitória seguida, e se mantém no G4. O São Paulo perdeu em Curitiba e o Corinthians, como disse, perdeu para o Palmeiras e teve o técnico demitido pela diretoria após a derrota para o maior rival em casa. Na Arena Corintiana em Itaquera, o Palmeiras saiu na frente logo no primeiro ataque, aos 4 minutos. Moisés fez 1-0. O segundo gol palmeirense surgiu na segunda etapa, com o zagueiro Mina, com direito a dancinha e tudo. Final, Corinthians 0, Palmeiras 2. Com o resultado, o técnico Cristóvão Borges foi demitido do clube. Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o São Paulo por 1-0, gol de Pablo. No estádio do Pacaembu, o Santos recebeu o Santa Cruz e fez 1-0 com o colombiano Copete. Queno empatou para o time pernambucano. Jean Mota marcou mais um para o Santos, 2-1. Queno empatou de novo aos 42 minutos do segundo tempo, 2-2. Mas aos 43, Vitor Bueno garantiu a vitória santista. Santos 3, Santa Cruz 2. Que time, hein? Está ali em quarto, mas está na briga. Agora, sem brincadeira. Essa história do Cristóvão, fazendo uma comoção, porque o técnico caiu. O Cristóvão estava demitido desde o primeiro dia em que ele assumiu. Tanto que
Até foi feito um bolão na redação para saber em qual rodada ele ia cair. Mas não só por causa da competência dele, não é isso que entra em questão. Ele já entrou como um coitadinho. Mas a diretoria também foi mal. 8 titulares deixaram o time, sabe? E 20 jogadores já saíram. Aí fica complicado para qualquer técnico. Aí não dá, né? Não dá. Nem a Portuguesa, por exemplo, um querido clube de São Paulo que já foi grande, hoje está numa draga que faz dó, né? Olha, ontem a Portuguesa perdeu do Tombense por 2-0 e caiu para a Série D do Campeonato Brasileiro, a 4ª divisão. Foi o 4º rebaixamento em 3 anos. Em 2013 a Lusa caiu para a Série B, em 2014 para a Série C e agora para a Série D. O clube também foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista em 2015. Jogando fora de casa, a Portuguesa perdeu para o Tombense por 2-0 em partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro. Alex e Bileu marcaram para o time mineiro e contribuíram com o rebaixamento do clube para a Série D. Em 4 anos, o time de origem portuguesa desceu de divisão 3 vezes. A Paralimpíada foi encerrada ontem com uma bela festa, recorde medalha, mas com classificação abaixo da meta, né, Pois Celso? o Brasil fechou a participação nos Jogos com 14 medalhas de ouro, 29 de prata e 29 de bronze, totalizando 72 medalhas, 29 a mais do que em Londres, mas terminou na 8ª posição no ranking geral dos países. A meta do Comitê Paralímpico Brasileiro era terminar pelo menos na 5ª colocação. Veja como foi a cerimônia de encerramento. A cerimônia de encerramento realizada no estádio do Maracanã na noite deste domingo foi um belo espetáculo que dificilmente vai sair da memória de quem teve a oportunidade de acompanhar de pertinho esse show. Gabi Amarantos, Vanessa da Mata e Armandinho foram alguns dos artistas que animaram a festa. Só que também houve espaço para o pesar quando o ciclista iraniano Bayman Golbar Nezad, morto em um acidente durante a disputa de uma das provas no Rio de Janeiro, foi homenageado pelo Comitê Paralímpico. Mas não demorou para que a tristeza desse lugar à alegria, com Ivete Sangalo comandando a apresentação que encerrou o evento. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Nós voltamos amanhã, 7 da noite. Até lá. Tem bate-papo sobre astrologia no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.